Olá pessoal, eu sou o Wagner e vamos falar mais uma vez sobre segurança de aplicações. O objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre o ASP Top 10, mas não falar sobre a lista em si, né, os itens do ASP Top 10, mas sim tentar entender, desmistificar um pouquinho da interpretação que é feita desse modelo. Então, a primeira coisa que a gente costuma encontrar muitas vezes é associar os 10 itens a 10 tipos de vulnerabilidades. Não são 10 tipos de vulnerabilidades, eles são 10 categorias de riscos associados a aplicações. E no ASP Top 10 2021, que saiu recentemente, uma das coisas que eu achei muito bacana foi exatamente de deixar mais estruturado. A taxonomia está muito mais interessante. Por quê? Anteriormente, ao mesmo tempo que falávamos que determinado item não era vulnerabilidade, ou era um ataque, era muito claro que era associado à vulnerabilidade, como, por exemplo, o cross-site scripting. No 2021, nós começamos a tratar o risco do cross-site scripting. Então, quando a gente fala sobre cross-site scripting, ele está na categoria de injection, assim como SQL injection e outros tipos de vulnerabilidade. Por quê? É a partir de uma injeção de conteúdo malicioso que você explora a vulnerabilidade. Então, a categorização ficou muito mais interessante. Porque ali eu estou falando dos 10 principais riscos, tá? E de onde vêm esses 10 principais? Basicamente é feita uma coleta dessas informações em diversas fontes de empresas, fabricantes, iniciativas privadas e open source. E a partir dessa consolidação, a gente consegue priorizar as 10 principais. E aí vem um outro fator super interessante do Top 10, que é por que priorizar? Para que facilite eu lidar com os principais riscos, ao invés de sair estudando todo o risco possível. Então imagina eu ter que lidar com todas as categorias de riscos ou de vulnerabilidades. Muito mais complexo. Assim como acontece no próprio no modelo de Stride da Microsoft, que ela categoriza, o Stride são 6 ameaças, tá? Basicamente o que ele faz é consolidar para ficar mais fácil o consumo, para ter uma estrutura melhor. E principalmente para quem não é especialista. Então imagine eu apresentar para um programador, você precisa estudar vulnerabilidades de aplicações. Se ele for procurar por isso, só lá no CWE, que são as principais fragilidades de software, tem mais de 1000. Então imagina ele estudando esses cenários. Então o ASP Top 10 é legal porque eu consigo falar para ele, olha, segue esse caminho para que você tenha um mínimo de conhecimento para conseguir trabalhar de maneira mais adequada do ponto de vista de segurança com essa aplicação. Então esse é o principal objetivo do ASP Top 10. E claro, em uma discussão recente se levantou-se o mau uso dessas práticas. Sim, acontece. O famoso chegar para um programador, eu quero que você crie uma aplicação que não tenha vulnerabilidades do ASP Top 10. Isso é quase utópico. Porque tem muitas vulnerabilidades, muitas categorias que podem ser incluídas dentro dessa taxonomia do Top 10. Então não é efetivo. É muito mais efetivo você passar para ele um Proactive Controls, outro projeto da ASP, ou até mesmo os requisitos do ASVS, para exatamente o programador lidar com o problema de maneira bastante pontual e especializada. Outra coisa é tentar associar o Top 10 a qualquer tipo de certificação ou de acreditação. O meu produto é homologado segundo o ASP Top 10. Outra coisa ineficaz, ele não é um padrão para você validar a segurança de um produto. Então, o bacana do ASP Top 10 é exatamente você usar ele da maneira que ele foi proposto. Conheço os principais riscos e eu posso direcionar o meu time para lidar com o mínimo necessário, ou seja, um baseline.
Outro ponto super interessante que o ASP Top 10 2021 trouxe foi a inclusão de um item relacionado a fragilidades no design, ou seja, muitas aplicações elas possuem problemas que são de arquitetura, da maneira como elas foram concebidas. Então esse item vai fazer com que as pessoas comecem a se atentar mais para o Secure by Design, ou seja, construir aplicações seguras, que é o real objetivo de AppSec. Tá? Então, eu falo muito sobre isso, né? A gente fala muito de encontrar vulnerabilidades, de fazer testes, de validar a segurança, só que a AppSec é construir aplicações seguras e não só verificar se ela é segura. E esse item vai possibilitar que a gente trabalhe melhor o Secure by Design. Então eu faço uma modelagem de ameaça para identificar quais são as fragilidades, quais são os potenciais riscos associados ao que a gente está desenvolvendo, e a partir dessa análise eu consigo definir requisitos para que o time construa aplicações seguras. Então, sou fã de modelagem de ameaça, de construção de aplicações seguras, a essência de AppSec. Então esse item é um dos itens que eu mais gostei nessa nova estruturação do ASP Top 10 2021. Então, passei a ideia de um pouquinho melhor do que o ASP Top 10. Estou à disposição para trocar informações e discutir o tema. Pessoal, para mais informações sobre a AppSec, sobre o desenvolvimento de aplicações seguras, nós temos nas nossas redes sociais e também agora estamos trabalhando muito forte a parte de conteúdo no YouTube. Então, quem se interessa por AppSec, aproveite para nos seguir no YouTube e trocar experiência conosco.